E aí, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Estamos de volta com a série de vídeos que eu prometi gravar, tá? Naquele processo, para quem não viu o primeiro vídeo, onde a gente criou um banco de dados MySQL usando a plataforma da Heroku. A gente vai popular esse banco de dados nesse vídeo e no próximo vídeo a gente vai retornar esses dados via Google Studio, que é uma ferramenta de retorno de relatório personalizado de dashboard da Google, tá? Eu vou gravar essa série, é um projeto pessoal meu de estudo, eu decidi gravar com vocês, compartilhar com vocês todo esse procedimento. Como eu falei um pouco no começo do vídeo, como eu venho comentando com algumas pessoas e abordando em algumas das minhas redes, esse trabalho de retorno de informação é algo muito valioso hoje em dia no mercado. É uma área que abrange não só o profissional de TI, mas o profissional de várias outras áreas de negócio também. E o SQL, que é o que a gente vai ver um pouco nessa aula e na próxima, é uma linguagem que dá para dizer que é um inglês para o mercado de trabalho. É uma linguagem que ela se torna um diferencial. O inglês hoje em dia não dá para dizer que é um diferencial, é uma obrigação, né? Mas o SQL ele pode ser um diferencial. Assim como se fala que a programação hoje em dia é uma habilidade, é um skill importantíssima para qualquer área. Não, você não precisa ser programador hoje em dia para saber programar, tá? Vai se tornar o próximo inglês. E o SQL ele entra nesse armário aí, nesse patamar. E eu arrisco a dizer que ele seja mais para algumas classes do mercado mais útil do que você aprender a programar propriamente dito, tá? Eu vou ser bem sincero que saber programar hoje para muita área do mercado ainda é uma utopia e talvez não tenha tanta aplicação, mas você saber usar o SQL, que é uma linguagem de retorno de informação, que é uma linguagem de manipulação de dados de informação, é o próximo Excel. Acho que dá pra gente dizer que é o próximo Excel. É uma habilidade eu vou falar um pouco sobre isso também. Até um colega meu me questionou, ele me questionando sobre o que seria o banco de dados numa empresa. Ele acompanhou esse primeiro vídeo, ficou curioso em relação a esse tema e ele me questionou se o banco de dados seria um tipo de Excel. E dá para dizer que sim e que não ao mesmo tempo. Na verdade, dá para dizer que não, bem não. É bem distinto, é bem diferente em relação a muita coisa, a complexidade, ao modelo de armazenamento de informação e a capacidade de armazenamento de informação e a maneira que a gente vai lidar com essa informação que vai estar salva, que ela vai ser, na maioria das vezes, através de uma linguagem de manipulação de dados, de consulta, que é essa linguagem que a gente vai ver nessa aula, tá? E a gente consegue fazer um trabalho muito mais complexo do que com uma planilha de Excel. Na verdade, eu acho que qualquer modelo de negócio hoje em dia que saia do micro modelo, ele vai utilizar um banco de dados, não uma planilha para armazenar suas informações. É uma infinidade de vantagens que não dá nem para numerar de um banco de dados para um Excel. Então, é uma habilidade, assim, acho que não vai dar para falar nessa série de vídeos assim tanto, não vai dar para abordar de maneira tão detalhada tudo isso, mas eu estou planejando algumas coisas por fora, eu vou continuar fazendo vídeos para o YouTube, vou tentar continuar divulgando um pouco, mostrando um pouco do que eu sei sobre essa área. E quem quiser continuar acompanhando, me segue aqui segue o canal aí, coloca aí, se inscreve no canal, né, do YouTube. Me segue no LinkedIn, que eu estou deixando o link aqui também do meu perfil no LinkedIn, do meu Instagram, porque eu vou tentar passar muito sobre essa área. Mas chega de enrolação, que não foi enrolação, mas vamos para o vídeo, porque eu propus na aula anterior. Se você acompanhou o vídeo anterior, você já criou o seu banco de dados na Heroku, que é uma plataforma online. A gente não vai trabalhar com banco de dados local, para quem já está acostumado a fazer esses mini cursos ou essas aulas de SQL. Geralmente você trabalha com um banco de dados local, que fica na sua máquina, que basicamente para um cliente ou para um projeto que você vai fazer não vai ter muita serventia. Você usa apenas para fim didático. Esse aqui a gente criou um banco na rede, é um banco que ele está online, está disponível para você acessar de qualquer lugar, tá? A gente usa a plataforma da Heroku, que eu vou deixar aqui, não sei se eu vou conseguir botar um card aqui na tela, eu vou colocar o link na descrição também do primeiro vídeo para você acompanhar para chegar nessa etapa aqui, tá? Considerando que a gente já está com a base criada, eu vou abrir aqui o Heroku só para lembrar vocês de como a gente ficou aqui, né? Você já está aqui com a sua aplicação criada e nesse espaço aqui, nessa área aqui, eu mostrei a vocês que a gente vai copiar nessa variável aqui todas as informações que a gente precisa para se conectar ao banco via MySQL Workbench, que é o que a gente vai usar para fazer toda a nossa alimentação
de informação, toda a nossa alimentação da nossa base de dados. Eu vou reforçar, que eu já mostrei no vídeo anterior, tá? O que cada etapa dessa string aqui é. Essa string aqui é a string de conexão da nossa base. Essa numeração aqui, até os 2 pontos, é o nosso usuário de conexão. Eu vou separar tudo de novo aqui. Eu já fiz, mas eu vou fazer novamente. Isso aqui é o nosso usuário. O que tem aqui dos 2 pontos para frente é a nossa senha de conexão. Se você está chegando nesse vídeo, você vai ter que ver o primeiro vídeo para fazer toda essa criação dessa base de dados. Depois do arroba aqui até o final do .net, dependendo da instância que você criou, pode ser .com também, até a barra aqui, tá? Você vai ver que vai aparecer um caminho, um URL de uma página. Isso aqui é o seu host. Isso é o host de conexão da gente. Não copiei. Aqui. E daqui para frente, até a interrogação, é o nome do nosso banco. Então, com essas informações aqui, como eu tinha falado no final do outro vídeo, você consegue se conectar em qualquer aplicação que faça conexão externa com o MySQL, que no caso da gente vai ser o MySQL Workbench. É com esse mesmo endereço aqui, com esses mesmos dados de acesso que a gente vai utilizar no último vídeo, o Google Studio se conectando direto com o Heroku também, tá? A gente vai usar o MySQL Workbench para alimentar a base que a gente criou no Heroku, e no final a gente vai usar o Google Studio para receber as informações, retornar as informações do Heroku e exibir em forma gráfica, em forma de relatório, em forma de dashboard, tudo que a gente conseguir fazer lá no Google Studio, tá? Então, de posse desses dados aqui, a gente vai criar uma nova conexão no MySQL Workbench. Eu não vou mostrar a instalação aqui da ferramenta, pessoal. Essa é uma ferramenta, a instalação bem básica, tá? Geralmente o que é mais complexo é criar uma base de dados para você se conectar aqui, que acho que talvez já venha quando você baixa o MySQL Workbench, eu não lembro, mas a gente vai fazer uma conexão nova. A parte mais chata da ferramenta é você criar uma conexão. Até chegar aí é muito simples, então eu não vou mostrar aqui um passo a passo de instalação, que é uma coisa que me pega muito, assim, tem muito material sobre isso na internet, tá? Mas me pega muito você se propor a aprender um passo a mais na tecnologia, como uma linguagem de programação ou uma linguagem de consulta, que é o nosso caso aqui, e você, tipo, não ter a curiosidade de conseguir instalar sozinho a própria ferramenta que você vai utilizar, tá? É bem assim, hoje em dia a nossa geração, a geração acadêmica da gente tá muito assim, com tudo na mão, e isso meio que atrapalha um pouco. Se você vai para a área de tecnologia num passo a mais, se você vai trabalhar com codificação, com automação, você tem que ter um pouco mais de curiosidade do que do que a média das pessoas, tá? Então, só um toque assim para você ter mais essa expertise de tentar meio que se virar. Tá? Não procurar tudo de mão beijada, já tem muita coisa aí fácil. E assim, eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui não vão estar nesse meio, mas só esse adendo, pessoal. Tenta fazer. Se não conseguir, você vai no Google, com certeza milhares de pessoas já passaram pelo mesmo problema e vai ter lá a solução, tá? Então, só essa fora da curva que eu dei, mas voltando, considerando que você conseguiu instalar a ferramenta, o MySQL Workbench, que você vai colocar aí no Google e vai instalar em 15 minutos, tá? Com a ferramenta instalada, a gente vai fazer a conexão. Aqui, quando você abre a ferramenta, ele já vem para essa área. Se você não tem nenhuma conexão, você vai clicar nesse maisinho e ele vai abrir uma nova conexão para a gente fazer. Aqui é onde a gente vai colocar os dados que a gente salvou no bloco de notas, tá? Tá aqui no meu outro monitor, mas eu vou considerar que você salvou aí também. E aqui a gente vai preenchendo todas as etapas. Ele está pedindo o host ali, eu vou colocar o que eu expliquei para vocês, que é o host. A porta padrão do MySQL, 3306, pode deixar ela. Aqui em cima eu coloco o nome da conexão, vou colocar o nome do banco da gente, que a gente tirou lá. E usuário e senha é o que a gente já pegou de lá também, tá? Aqui a gente vai fazer o teste para ver se deu certo. E ele conectou com sucesso na nossa base. Teste com sucesso, eu vou clicar OK, ele vai criar aqui uma conexão. Sempre que você abrir o MySQL Workbench agora, já vai estar aqui salva essa conexão. É só você clicar 2 vezes, ele vai abrir a instância e vai conectar para você lá. Você só faz essa conexão uma vez, depois ele já vai abrir aqui tudo bonitinho. Então ele tem uma instância aqui da Heroku, ó, quando você
Acho que dá 2 cliques nele, ele vai ativar. Quando você acessa pela primeira vez, ela fica meio que desabilitada. Você dá 2 cliques só para ela acordar a instância. Ela vem vazia, tá? Não tem tabela, não tem nada ainda. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai popular essa base de dados, a gente vai criar toda a base. Eu pensei em passar todos os scripts de criação para vocês, tá? A gente usar o SQL para começar a popular a base. Create table, insert, e a gente fazer toda essa base manualmente. Mas seria um vídeo muito extenso, porque eu ia ter que explicar tudo que eu estava fazendo via código. E o intuito dessa série de vídeos é a gente fazer o retorno das informações, que cá para nós é a parte mais útil hoje em dia da linguagem, porque dificilmente, a não ser que você vai trabalhar com, a não ser que você vá projetar um sistema, a não ser que você seja um DBA, você vai criar uma base. Geralmente você vai retornar essa base, você vai fazer a consulta de informações. É meio que esse princípio que eu estou considerando aqui para fazer essa série de vídeos, tá? Você trabalhar com consulta, com retorno, com análise de dados, não com a criação, que é uma etapa bem mais complexa. Não é uma área que vai ser tão simples de você entrar no mercado. Então vamos focar nessa parte de consulta. Por que eu estou falando isso? Porque toda ferramenta, assim como o MySQL Workbench, toda ferramenta que você vai trabalhar com SQL, caso você vá criar uma base, ela vai lhe dar uma opção gráfica de você fazer essa criação de maneira simples e intuitiva. É o que a gente vai fazer aqui. Se eu vier aqui em tabelas, com o botão direito, ele vai me dar a opção de criar uma tabela nova. Então é nesse botão que eu vou aqui, ó, Tables, Create Table. Ele vai me dar de maneira gráfica a opção de criar toda uma tabela. Então, outra coisa que eu não tenho como explicar muito, mas seria interessante você dar uma estudada, é sobre o modelo relacional de banco de dados. É isso que vai diferenciar um banco de dados de um Excel, é isso que vai... É nisso que vai estar a complexidade de um modelo de banco de dados, tá? Um banco de dados, eles são várias tabelas que se relacionam entre elas. Em resumo, dá para falar assim. Vamos focar nesse princípio. Eu estava pensando em criar com vocês uma base de dados simulando um atendimento hospitalar, uma base de dados de uma clínica, de um hospital, já que quem me conhece sabe que é nisso que eu trabalho há um bom tempo, é nessa área que eu estou, na área de saúde, na área de tecnologia hospitalar. Então a gente vai criar aqui, eu acho que a gente criando umas 3, 4 tabelas, a gente consegue demonstrar bastante coisa. Então, a gente vai criar tabelas que vão simular um atendimento, vão simular um cadastro de um paciente numa unidade hospitalar. Um sistema hospitalar vai ser uma infinidade de tabelas que vai fazer parte, mas a gente vai criar só uma parte desse sistema, só para a gente fazer algumas simulações. Vamos criar aqui uma tabela com o nome paciente. Quando a gente for avançando, você vai entender, dá para entender melhor, tá? Todo esse princípio. Só vai fazendo aí, vai absorvendo, depois vai reproduzindo no seu MySQL Workbench, que daqui a pouco você vai entender mais ou menos o que a gente está fazendo de maneira mais prática. Por enquanto pode ser complicado o que é que você está fazendo aí, tá? Aqui a gente vai colocar o nome tabela paciente. E aqui a diferença de você fazer da maneira manual é que esse módulo visual você pode inserir coluna de maneira bem simples, só clicando aqui e a gente vai dar todos os nomes das colunas da tabela. Quando a gente fizer um retorno de informação, você vai entender como é que isso ficou bonitinho, tá? Quando eu clico numa tabela, na primeira coluna aqui, eu dei 2 cliques nesse campo, ele já me mostrou uma sugestão de nome, que é basicamente o que a gente vai precisar em toda a tabela, que é o nome ID paciente. Se eu tenho uma tabela paciente, eu tenho que ter um ID paciente, é o código único desse paciente. Então, geralmente toda tabela vai começar com essa informação, por isso que ele já auto-preencheu aqui para mim, e isso é muito interessante do MySQL Workbench. Aqui a gente tem vários checkboxes que a gente vai marcar para definir informações sobre essa coluna. Eu não vou explicar muito também sobre isso, tá? Mas a gente vai marcar aqui que ele é uma chave primária, esse PK quer dizer que ele é uma chave primária. Como ele é o ID do paciente, obviamente ele não pode ser nulo, então esse segundo checkbox aqui diz isso, ele é not null, ele não pode ser nulo. E outra coisa que eu vou marcar é esse AI aqui, que faz ele ser auto-incremento. Ele vai se completar, você não precisa preencher ele, ele vai ser gerado automaticamente. É isso que a maioria dos sistemas fazem. Quando você cadastra uma informação, você não precisa digitar qual o código dessa informação. Esse código ele é gerado automaticamente. Então aqui a gente já criou uma coluna dessa tabela, e aqui a gente vai criar agora o restante. A tabela paciente vai ter um ID de paciente. O segundo campo eu vou chamar só de paciente, que é o que onde a gente vai dar o nome dele. Aqui ele dá o tipo dessa coluna também. Eu não vou entrar muito nesses méritos, mas o campo do ID ele é um int, porque ele vai ser um número. O campo de paciente ele é um campo varchar, ele é um campo que pode receber
letras podem receber números e ele está com até 45 dígitos aqui de tamanho. Acho que para nome a gente deveria aumentar isso aqui, mas eu vou deixar isso padrão, porque a gente só está fazendo um projeto para estudo, para teste, não vou mexer nisso. Eu vou colocar not null também, porque eu não quero que esse campo seja opcional, ele é obrigatório. E só, para o nome só. O paciente ele tem um código, eu vou colocar um campo sexo. Só a nível de informação aqui, o campo sexo ele só vai ter um dígito. Ele vai ser ou F ou M. Então ele não precisa ser um varchar, ele pode ser só um char. Ele também não pode ser opcional, ele vai ser obrigatório. E ele vai ter paciente, vai ter o nome, vai ter o sexo. Vamos colocar aqui ID cidade, que a gente já vai fazer a ligação com outra tabela, que aí isso vai ser bem importante. Eu estava pensando em abordar toda essa parte do SQL, da manipulação, da alimentação do banco num vídeo, pessoal, mas eu estou vendo que não vai dar. A gente vai alimentar o banco nesse vídeo aqui e no próximo vídeo a gente vai fazer o retorno de informação, que aí nesse retorno a gente vai trabalhar completamente com a linguagem, com o SQL. A gente vai alimentar ele de maneira toda gráfica, eu vou fazer aqui eu acho que 3 tabelas de maneira gráfica, seguindo esse mesmo princípio que a gente está fazendo aqui. E no próximo vídeo a gente faz todas as selects, que são os retornos de informação, através da linguagem SQL. Aí vai ser o vídeo mais prático com a linguagem em si. E no próximo vídeo a gente faz o retorno via Google Studio, que é a parte bonitinha da coisa. Vai ficar muito extenso esse vídeo se eu alimentar e ainda fizer a consulta dele. ID cidade. ID cidade também é um inteiro. Quando a gente for fazer o retorno, vocês vão entender bem como é interessante isso aqui. Eu estou colocando o ID cidade dentro da tabela paciente, porque vai ter uma tabela também de cidade, e essa tabela de cidade vai se comunicar com essa tabela de paciente através desse ID cidade. Isso aqui também não pode ser nulo. Paciente sexo. E outra tabela que a gente vai ter aqui que vai conversar com essa também pode ser a ID profissão. O paciente ele vai morar numa cidade, ele vai ter uma profissão, e a gente vai ligar essas informações através desses campos aqui. E acho que pronto. Aí, o que é legal aqui ó, no MySQL Workbench, pessoal? Quando você fizer o cadastro de todas as colunas aqui, que nem eu fiz, você vai clicar aqui em aplicar, e ele vai gerar o código SQL. Caso você queira estudar bem mais a fundo também a parte de manipulação de informação, ele vai gerar tudo que a gente fez de maneira visual num código SQL, porque é isso que ele vai fazer. Ele não tem outra maneira dele criar essas informações na base de dados, senão inserindo o código. Ele só deu um atalho visual para que a gente preenchesse, mas agora quando eu confirmar, o que ele vai fazer é enviar para o banco de dados esse código aqui, esse script de configuração aqui, que vai criar, esse script de manipulação que vai criar isso que a gente pediu, tá? Então, se você quiser salvar, copiar para um bloco de notas para estudar depois, é isso que você está fazendo. Ou até para você ter os códigos do que... Se bem que isso aqui fica armazenado também no Workbench. Do que você fez, você pode salvar isso aqui. Quando eu aplicar, talvez ele demore um pouco. Não demorou, foi rapidinho. Eu vou finalizar. E ele criou uma tabela dentro do nosso banco. Essa tabela aqui vai estar vazia. A gente pode alimentar ela também de maneira visual. Tem os comandos SQL que fazem essa inserção de maneira manual, mas a gente não vai usar, que a gente vai visualizar também, assim como a gente visualizou esse, quando fizer manual. Aí vamos criar a tabela de cidade e a tabela de profissão. Acho que só com essas duas tabelas, para o vídeo não ficar muito extenso, que já está ficando, a gente já consegue exemplificar o que a gente quer ver. É só para vocês ficarem situados, pessoal. Tudo que a gente está criando aqui está alimentando a base lá no Heroku, na plataforma que a gente usou, que a gente criou aquela base, está recebendo todas essas informações aqui, tá? A gente está fazendo uma conexão externa com essa base e a gente está conectado direto lá e está alimentando lá. Isso não está ficando na sua máquina. Esse Workbench aqui é só um layout visual para você conversar com o banco de dados, mas isso está lá na base da Heroku. Isso é muito interessante. Tabela cidade, do mesmo jeito que a gente fez a outra, tá? De paciente, a gente vai fazer a cidade agora. E ó, quando eu clicar aqui, na primeira coluna, ele vai me sugerir o nome ID cidade, que a gente já criou lá, tá? Isso aqui é uma chave estrangeira, também é outro conceito bem complicado, que eu não vou entrar nesse mérito. A gente podia setar isso aqui de maneira automática também, mas eu não vou entrar nesse princípio. A gente vai conseguir trabalhar com esse mesmo conceito, sem precisar especificar que isso aqui é uma chave estrangeira. Mas eu vou dizer que isso aqui tem que ser obrigatório, é a chave primária desse banco.
e ele vai ser auto-incrementado também. A segunda coluna eu vou chamar só de cidade, que vai ser o nome, não pode ser nula também. E aqui eu vou ter uma coluna de estado, que a gente vai fazer umas consultas também por estado. Quando a gente fizer o retorno, também não pode ser nulo. Só isso aqui. Ele fez a mesma coisa. Ele mostra o SQL que vai inserir essas informações. Se quiser, você pode copiar aí para estudar futuramente. Vamos aplicar e ele vai criar a tabela cidade. Criada a tabela cidade, vamos criar a tabela profissão. Por que eu estou criando essas duas tabelas cidade e profissão? Porque é o que a gente vai usar aqui. Lembra, eu coloquei aqui de cidade e de profissão. Então a gente vai usar essas três tabelas para conversar entre elas a partir desses códigos de ID. Profissão. O que é que vai acontecer aqui quando eu clicar no campo? Ele vai sugerir o nome ID profissão. Mesma coisa, chave primária não pode ser nulo e vai ser auto-incrementado. O segundo campo eu vou chamar só de profissão, para a gente dar o nome da profissão. O que é que a gente pode colocar mais? Não, a gente poderia criar aqui, a gente poderia não, no caso de uma base de verdade, no caso de uma base corporativa, todas essas tabelas aqui seriam muito mais extensas do que a gente está fazendo aqui. Uma profissão ela pode ter área, essa área ela pode ter um conselho, e tudo isso vai sendo uma conversa entre tabelas. A gente poderia colocar aqui uma área específica, se essa área tem conselho, ela vai ter uma tabela de conselho, e a gente vai cadastrar o código do conselho na tabela de profissão também. Então a gente vai fazendo uma base que ela vai se tornando muito grande e tudo bem conversadinho entre as tabelas. Para o que a gente vai fazer aqui, para esse teste que a gente vai fazer aqui, não precisa. A gente vai criar só essa, como se fosse uma parte de um módulo do sistema, que vai trazer apenas a ligação entre paciente, profissão e cidade. Então vamos deixar só o ID profissão e o nome profissão. Já é o suficiente para o que a gente quer fazer. Mesma coisa, apliquei. E ele criou as três tabelas. Então a gente tem três tabelas agora. E elas estão vazias, não tem nenhuma informação nessa tabela. Então a gente vai começar a alimentar ela de maneira visual também. Quando a gente clica aqui ó, nesse formuláriozinho, acho que está bem difícil para vocês verem, mas você no finalzinho do campo da cidade você vai ter um relatóriozinho que você clica nele e ele abre aqui uma tela de script, onde ele vai dar um select, que já é um pouco do que a gente vai ver na próxima aula, é o básico do que a gente vai ver na próxima aula. Ele vai dar um select na tabela cidade. Quando ele dá um select, que é um comando de retorno de informação, na tabela cidade, ele traz aqui embaixo, nessa área, o resultado em branco. Tem ID cidade e tem estado. Tudo em branco. Mas a gente vai preencher agora. Eu vou criar a primeira cidade como sendo São Paulo, no estado de SP. E vou aplicar. Ele vai mostrar aqui ó, o que vai acontecer. Eu vou dar um insert into, que isso é um comando SQL também, de inserção de informação na tabela cidade. Mais uma vez, caso você queira estudar, você pode copiar isso e estudar a partir desses comandos. Quando eu aplicar, ele vai fazer essa inserção. Lembra que o campo de ID, de todos os campos ele é auto-incrementado, ele vai ser criado automaticamente, tá? Ele vai respeitar uma sequência e sempre que você preencher um campo, não precisa preencher o ID, porque ele vai ser automaticamente preenchido. Vamos preencher outro aqui só para teste. São Paulo e Rio de Janeiro vão ser os estados de teste da gente, as cidades e estado de teste da gente. Rio de Janeiro cidade e RG estado também. RJ. Estado e capital vão ser. E ele criou um ID também para eles, tá? Aí, vamos para a profissão, que aí no final vocês vão entender a parte da ligação por ID. Aqui eu vou preencher só a profissão, mesma coisa da outra. Vamos colocar analista de sistema. Já posso preencher duas aqui, analista de sistemas, advogado. Ele vai fazer um script dos dois, ó. Profissão analista de sistemas e advogado. E o ID vai ser preenchido automaticamente, se tudo der certo, também. Então a gente já tem uma tabela alimentada com informações de cidade e de profissão. Mas a tabela principal desse sistema da gente é a tabela de pacientes. Então a gente vai alimentar ela agora.
O que acontece com a gente vai colocar aqui só o nome do paciente, vou colocar Diego Alves, a gente vai preencher o sexo, M para masculino, e o que acontece com ID cidade e ID profissão? A gente vai colocar o ID da cidade e da profissão do paciente. Vamos retornar aqui só para ver. A cidade de São Paulo tem o código 4. Então vamos dizer que o Diego seja de São Paulo, então eu vou colocar 4 para a cidade. E a profissão, o Diego é advogado, é o ID 14. Então eu vou colocar aqui na profissão ID 14. Acho que vocês estão conseguindo entender a lógica, como funciona isso num banco. Quando a gente for fazer as consultas, vocês vão entender bem melhor, vai ficar bem mais fácil. Agora eu vou colocar aqui a Maria Cristina. A Maria Cristina. Eu disse que colocar sexo ficou mais. Não, mas seria. Não, vamos trabalhar com feminino e masculino. É isso mesmo, tá certo. Feminino, masculino e feminino. Já a Maria Cristina, ela é analista de sistemas e ela mora no Rio. Aqui o código do Rio ficou 14 e analista de sistemas ficou 4. Eu não sei se vocês conseguem entender a facilidade que é trabalhar com uma tabela externa e não colocar aqui diretamente o nome da profissão e da cidade. Caso a gente precise gerenciar as profissões, caso a gente precise adicionar uma profissão, excluir uma profissão, atualizar uma profissão, a gente vai fazer tudo na tabela profissão e eu não preciso mexer em todas as linhas da minha tabela. Caso fosse uma planilha do Excel e, por exemplo, acontecesse de uma profissão mudar de nome, sei lá, eu teria que ir em todas as linhas que tem profissão e mudar o nome da profissão, linha por linha, string por string, digamos assim. E aqui elas estão setadas por código, eu faço a manutenção direto na tabela de profissão. Acho que vocês conseguem entender por esse princípio. Que eu vou aplicar, ele vai me dar o insert que ele vai fazer no banco. E pronto, ele criou as duas. Vamos dar um select de novo aqui. Criou as duas. Já fiz aqui o que a gente vai começar a fazer bastante na próxima aula, que é um select. Esse select aqui padrão é do comando, é da parte visual do MySQL Workbench. Quando eu cliquei aqui, ele já me dá um select para me mostrar a tabela como ela está agora, o estado atual da tabela. Mas a gente vai na próxima aula, porque já está muito longo esse vídeo aqui, a gente vai trabalhar só com select, que é o que você vai fazer, que é o que é muito interessante para você fazer na sua empresa, na empresa que você vai entrar, é realmente a linguagem SQL em si, o tesouro dela, tá? Que é a busca de informações, é onde a gente vai começar a trabalhar com ela. E se ficar legal o vídeo, próximo talvez eu estenda para mais um vídeo, a gente passa 2 vídeos só falando sobre consulta, sobre consultas mais avançadas, e na parte final a gente faz esse retorno via Google Studio. Espero que não tenha ficado muito cansativo, ficou maior do que eu imaginei esse vídeo, porque eu tentei falar de alguns conceitos também, não só mostrar como estava acontecendo, mas espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de curtir aí, se inscrever para ficar acompanhando, me sigam no LinkedIn, no Instagram, e é isso aí galera, valeu!